você está aí achando que a vida é dura e que tem que acordar cedo, bom, mas para muita gente o problema não é acordar. Para essas pessoas o problema é justamente o contrário. Dormir uma noite inteira de sono é quase um milagre. O repórter Eduardo Costa, que está tendo que se acostumar a dormir durante o dia, já que está trabalhando durante a madrugada, foi conferir. A noite foi feita para dormir, certo? Nem para todos. Muita gente acaba não conseguindo dormir por muitos motivos. O calor pode ser um dos inimigos do sono. E outro, com certeza, deve ser o barulho comum das madrugadas. Mas não é o calor nem o barulho que atrapalham o sono de Sandra. Desde que perdeu o marido há mais de 10 anos, ela passou a sofrer de depressão. E para conseguir dormir, só com o uso de medicamentos. Mesmo assim, com muita dificuldade. Eu tenho costume de dormir 10h30 por aí, né? E às vezes é meia-noite e já estou acordada. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é muito pouco tempo, né? E daí, depois é 4h30 da madrugada e eu ainda estou acordada. Daí, depois das 4h30, às vezes aí que eu dou uma cochilada, durmo até a hora de eu acordar, que é 6h45 eu levanto para ir trabalhar, né? E como o sono não vem, as consequências aparecem no outro dia. Eu sinto sono nos horários errados, né? Que daí é durante o dia que eu vou sentir aquele sono que eu não dormi de noite, daí é muito ruim. É mal-estar, sensação de sono, daí não tem como estar dormindo, né, no serviço. Onofre também sofre de insônia. Há mais de 20 anos, o corretor de imóveis dorme tarde e acorda cedo. E o sono não é nada tranquilo. Tem noite que eu venho a deitar 3 horas da manhã, outras vezes já está clareando o dia, 5 horas, né? A noite passada mesmo eu fui deitar 5 horas, né? E, normalmente não quer dizer que eu me deitando 5 horas eu tenho que levantar 10, 11 horas, não. Se eu tenho que levantar às 6, eu deito às 5 e levanto às 6. É assim que é o meu ritmo, né? E como perde diariamente a vontade de dormir, o jeito é passar o tempo. Eu, quando o sono não vem, normalmente é a televisão. Acontece também que eu tenho serviço para fazer, eu levanto e vou fazer. Aí acho assim que pela canseira, né, eu vou dormir um pouco, às vezes realmente dá certo. E às vezes não dá. Às vezes amanheço o dia e aí eu vou embora, né? Encaixo, né? Agora eu vou tirar a diferença na noite seguinte. Mas não é todo mundo que vê a falta de sono como um problema. O Eduardo, por exemplo, troca o dia pela noite e aproveita a madrugada para trabalhar. Como faz edição de sites esportivos, acaba passando a noite toda lendo e escrevendo. Para ele, a madrugada é uma aliada. Eu tenho atividades durante o dia, mas não é o meu período favorito. Eu gosto muito da noite pela tranquilidade, pelo conforto que ela traz. E eu me sinto bem. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a noite, né? Meu maior desejo é que eu consiga dormir, que eu consiga levantar tranquila, sem sono, sem cansaço, né? Porque essa falta de sono deixa a gente muito cansada. Deixa a gente irritada, mal-humorada, estressada, né? Eu espero um dia conseguir solucionar esse problema. Pelo menos um dia que não tivesse nada que fazer seria saudável, né? E desejar, vamos dizer assim, que tu deitasse assim e dormisse, né? Eu realmente, se eu tive isso, faz muitos anos que eu nem lembro, né? E hoje para mim isso realmente não acontece, seria um milagre quase, vamos dizer assim, né? Olha, muitos desses insones passam a noite escutando rádio, viu? Porque quando a gente fala insônia, gente que dorme pouco, a gente logo lembra do Cláudio Brito, que está aqui hoje também com a gente, porque dorme muito pouco, né, Brito? Será? É isso? Bom dia, Paola. Bom dia, Carla. Bom dia, doutor. Bom dia, Rio Grande. Realmente, eu durmo muito pouco. Me sinto bem do jeito que vou levando e, às vezes, tenho que colocar a conta em dia, o crédito e o débito de sono. Então, num sábado que eu nada tenha a fazer, eu acabo dormindo uma dezena de horas ou 12 horas da semana. Eu durmo por semana. Realmente, hoje, por exemplo, ontem, às 6 horas da tarde, eu estava na Rua Independência, São Leopoldo, acompanhando a abertura do Carnaval de São Leopoldo. E não parei até agora. Dali para a Rádio Gaúcha, onde falei até às 4 horas da madrugada, e já estou aqui com vocês. E vamos em frente, se tiver que ir. Eu só tenho uma preocupação, até faço essa pergunta. É verdade? Posso fazer a primeira pergunta? Sim, doutor Geraldo Riso, nosso entrevistado, então, neurologista, para nos dar algumas dicas aí. Bom dia, doutor. É verdade que a idade avança e o sono diminui cada vez mais? Porque aí realmente eu não dormirei mesmo. É verdade. Muitas vezes esse sono noturno é menor e a compensação ocorre durante o dia.
Então, o sono do idoso, da pessoa idosa, que não é o seu caso, mas em todo caso... Eu legalmente sou idoso, tenho 62 anos de idade. Não, é 65. Não. 65. Na medicina é 65. Na medicina é 65. Então, o idoso tem um sono mais curto à noite, mas ele também compensa com cochilos durante o dia. Então, às vezes, pode dar a mesma conta. Mas, em geral, há uma diminuição de sono pequena do adulto para o idoso. Doutor, em relação a essas pessoas que realmente elas sofrem, né? Nós vimos ali os sintomas, a pessoa tem um desejo de poder dormir. Quais são as orientações para essas pessoas poderem tentar retomar sua vida normal? Ou realmente quem tem insônia vai passar com esse problema porque é crônico o resto da vida ou tem cura? Não, esse é um ponto importante. A reportagem começou, Paola, dizendo: a noite foi feita para dormir. E eu mudaria um pouquinho. Nós fomos feitos para dormir à noite. Então, esse é o ponto principal. Então, o organismo sofre quando não dorme à noite. O trabalhador em turno, o repórter, o blogueiro que apareceu, ele sofre embora não perceba. O Brito sofre, embora não perceba. Então, são pequenos déficits cognitivos que ocorrem durante o dia. Se nós fizermos uma testagem cognitiva, ele vai ter pequenos déficits que ele não percebe. Então, a insônia, na imensa maioria das vezes, é uma doença curável. Curável. Aquelas que não são curáveis são tratáveis. E você veja, o diabetes não é curável, a hipertensão não é curável, a asma não é curável, a enxaqueca não é curável, mas é tratável. E a pessoa tem uma vida normal. Então, esses todos que aparecem aí têm solução, desde que queiram mudar. E a maioria das vezes, o tratamento dessa insônia é comportamental. E aí está o difícil. O difícil está mudar as pessoas. Porque se fosse uma droga milagrosa, eu estaria milionário. Mas não é assim. Nós temos que mudar pessoas com comportamentos. Então, essa é a dificuldade. E o que o senhor costuma ver em consultório, né? Que comportamentos levam à insônia? Bom, o principal comportamento que leva à insônia são... a pessoa não se dá conta de uma frase que eu costumo usar no meu consultório, que as pessoas têm que ter uma rotina de recolhimento. Ou seja, não basta o blogueiro desligar o computador e dizer: puxa, é hora de dormir, vou para a cama dormir, que ele não dorme. Não basta o Brito acabar o seu trabalho e dizer: bom, agora eu vou para a cama, ele não dorme. Há uma rotina de recolhimento. Nós temos que ter rotinas, temos que ter horários e temos que ter rotinas, em que nós vamos desacelerando a nossa atividade para entrar em sono. Uma atividade cada vez mais monótona. Assistir um filme, pegar um livro, e aí nós vamos desacelerando. Aliás, tenho que fazer uma confissão. Algo me derruba. DVD. Colocou DVD, seja do que for, filme, desfile de escola de samba, jogo de futebol, é DVD. Eu não sei se o DVD tem alguma frequência que me dá um soninho, mas em compensação eu tenho uma rotina que atrapalha o sono. Só entre nós aqui, certo? Eu só durmo com luz acesa. Eu tenho temor noturno e não durmo com tudo escuro de jeito nenhum. Então, vejam, é um comportamento, entendeu? Que nós temos que mudar. Então, essa é a dificuldade. Se as pessoas se dão, bom, eu quero mudar, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, elas conseguem. Nossa, Brito, eu preciso de breu total. Não pode ter nada de luz. Não, e nessa época de verão, vocês sabem, meninas, nessa época de verão, a reportagem mostra o calor, o barulho, a luminosidade maior, tudo isso prejudica o sono. Então, se nós conseguirmos evitar isso, a gente melhora muito. Mas tem que buscar, então, dormir, né? Não pode ficar brigando com o sono, como o Cláudio Brito, que está com sono, o olho caindo ali, mas não dorme, né? Esse é um dos problemas, não é, doutor? E à noite. Eu também admito. Pois é, mas o dormir à noite, como é que faz? No hospital em que o senhor trabalhar, não tem UTI, não tem intensivista, não se faz cirurgia de madrugada. Há atividades que são necessariamente praticadas à noite. Então, que comportamento para compensar e não deixar que isso atrapalhe muito a vida? A situação médica é um pouquinho diferente. Médica, policial, taxista? Eu digo, se isso virar rotina, operar durante a noite, obviamente está havendo um prejuízo ao médico, ao paciente, etc. Agora, quando é uma urgência, bom, não temos como resolver. Então, o que se faz? Bom, se tem que trabalhar à noite. Nós vivemos uma sociedade de 24 horas, então se trabalha à noite, mas porque mudou tudo. Agora, o que nós temos que buscar em termos de qualidade de vida, o pessoal só se preocupa com esporte, nutrição e não pensa nisso. Em qualidade de vida é que nós temos que dormir bem e dormir bem à noite. Obrigada, doutora. A gente agradece a sua presença e do Brito também. Bom dia para vocês. Bom dia,